Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Que a palavra de Deus, que o evangelho que ouvimos, perdoe nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar um pouquinho. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja Santo Antônio, você que reza conosco pelas redes sociais, nós estamos celebrando a liturgia do 3º domingo da Quaresma. Este tempo forte de conversão, de aproximação de Deus, de mudança de vida, é um tempo de graça. Tempo em que a graça de Deus está sendo derramada. E nós estamos sendo irrigados por esta graça. A graça de Deus que nos vem por meio de Jesus Cristo. Então, o tempo da Quaresma, como bem sabemos, é este tempo de conversão, sim, mas também o tempo de purificação, de renovação espiritual. Primeira leitura de hoje, nós ouvimos os mandamentos que Deus entregou a Moisés. Chamado também como Decálogo, os 10 mandamentos, Deus gravou nas pedras os mandamentos e entregou a Moisés como sinal da aliança dele com o seu povo. Os mandamentos não mudaram, continuam sendo mandamentos. Mesmo Jesus, Deus que se fez homem, vindo ao mundo, os mandamentos não foram abolidos, mas foram melhor compreendidos, e toda a lei de Deus se tornou então a lei do amor. Então, quando nós olhamos para os mandamentos,
compreendemos que os mandamentos são mandamentos de amor. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, só a Ele servirás. Não prestarás culto a nenhum outro Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. Depois, não pronunciará o nome do Senhor em vão, porque o nome do Senhor é santo. Lembra-te de santificar o dia do Senhor. Se antes, na antiga lei, o dia do Senhor era o sábado, agora para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. Mas padre, e a missa do sábado? Muita gente pergunta isso. O sábado à tarde, na liturgia, já é domingo. Por isso que ir à missa no sábado ou no domingo é a mesma liturgia. Então, o importante é a participação, ou no domingo à tarde, como na nossa comunidade às 6 da tarde, dali em diante, ou no domingo. Quando nós faltamos do domingo ou dos dias santos, estamos em pecado, é o que diz a lei de Deus. Depois, honrar o pai e a mãe, para que vivamos longos anos na terra. Já porque amar Deus e amar o pai e a mãe é sinal de que nós compreendemos de onde viemos. Deus é nosso Criador, e nosso pai, nossa mãe, nossos antepassados são aqueles que foram escolhidos por Deus para nos dar a vida. Então, são dignos do nosso respeito e do nosso amor. Não matarás. Não matar significa também não julgar, não condenar o outro, respeitar a dignidade do outro. Não cometerás adultério, para aqueles que assumiram já a sua missão, a sua vocação. O adultério continua sendo pecado. Muita gente no mundão aí diz: ah, isso daí não é mais pecado. É pecado sim, é pecado, não deixou de ser. Não furtarás, não roubarás. Roubar continua sendo pecado. Roubar pouco ou roubar muito é roubar, por isso é pecado. Não levantar falso testemunho contra o outro. Não inventar mentiras, calúnias, ficar falando mal dos outros. Não cobiçar a casa do outro, nem a mulher, nem o marido do outro, nem aquilo que o outro tem. Quer dizer, a inveja, a cobiça. Tudo isso está interligado. Então, dos mandamentos, nós precisamos compreender que eles são mandamentos de amor. Quando obedecemos, estamos amando Deus e o próximo. Quando não amamos, estamos em pecado. Então, esta é a primeira leitura. Depois, o Salmo 18. O salmista entoa um louvor dizendo que a lei de Deus é perfeita. Por que a lei de Deus é perfeita? Porque a lei de Deus gera vida, defende a pessoa de tudo aquilo que é ruim. Então, se eu tenho bem claro na minha mente que os mandamentos precisam ser obedecidos, eu estou então cumprindo a lei de Deus. Esta lei de Deus, obedecida, agrada o coração de Deus e nos poupa dos pecados mortais. Depois, a segunda leitura, ouvimos São Paulo fazendo a catequese a respeito do Cristo. Ele anuncia Cristo ressuscitado, mas que foi crucificado. Quer dizer, este Jesus que veio, enviado do Pai, nos ensina o verdadeiro amor. O verdadeiro amor se tem o sentido no Cristo. Então ele morreu na cruz por amor, ressuscitou por amor e agora ele nos dá também o seu Espírito de amor, que é o Espírito Santo. Então, para os crentes da época
de São Paulo se tinha os judeus, os gregos, os pagãos, ouviam tanto falar de Jesus, mas ainda tinha dificuldades em crer que Jesus era o Filho de Deus. Nos nossos tempos, nós temos mais oportunidade de conhecer melhor a fé, conhecer a pessoa do Cristo. Então é de suma importância que este tempo da Quaresma também seja um tempo de conhecimento, de ter leituras espirituais, de ouvir homilias, de participar mais vezes das missas, de se ler a Bíblia em casa. É o tempo de conhecer Jesus. E o evangelho deste final de semana é o evangelho que narra o próprio Jesus indo visitar o templo que era a referência religiosa para o povo de sua época. O templo era o lugar do sacrifício, que infelizmente estava lotado de comércio. As pessoas vinham para visitar o templo e ali, nas entradas do templo, tinha muita gente negociando. Negócios, vendiam isso, vendiam aquilo, trocavam isso, trocavam aquilo. E aí as pessoas chegavam para a oração, para visitar o templo, para oferecer o sacrifício e se deparavam com aquele grande comércio. E este comércio era um comércio que tinha a exploração. Exploravam tanto os romeiros que vinham, quanto também ali mesmo no templo se tinha um sistema de cobranças e de trocas entre sumos sacerdotes, entre os comerciantes. Jesus então entra lá e fica absurdado com tamanho desrespeito com a casa de Deus. Aí conta então que ele faz um chicote e faz uma grande expulsão. Ele expulsa toda aquela gente. Vão embora daqui, não façam da casa do meu pai um comércio. Interessante que, ouvindo este evangelho, me recordei das palavras do Papa Francisco para os nossos dias. O que é a igreja para nós? Primeiro, a igreja para nós, como para o povo do tempo de Jesus, é a referência de Deus. Quando nós pensamos lá em casa, hoje vou à igreja, o que a gente vai fazer na igreja? Estar com Deus, se encontrar com Deus, se encontrar com a comunidade, participar da celebração. No tempo de Jesus era assim, e nos nossos tempos continua sendo referência de Deus. Está aí a nossa importância e o nosso compromisso de estarmos indo à igreja, frequentando a igreja, compreender que na igreja está a presença de Deus. E além disso, o Papa Francisco fala que a igreja é o grande hospital da humanidade. O que significa? Onde as pessoas vão à igreja para ali estarem na presença de Deus e serem socorridas em suas necessidades. Quantas vezes a gente vem à igreja para ouvir uma palavra de ânimo, para ouvir uma palavra de esperança, para ouvir a palavra de Deus que tem tudo isso? Quantas vezes nós entramos na igreja precisando de se confessar, precisando adorar a Eucaristia, sentindo aquele desejo no coração? É na igreja que nós celebramos as nossas alegrias. Quantos batismos que as famílias vêm celebrar na igreja, quantas missas em ação de graça, por isso, por aquilo, celebramos na igreja. Quantas vezes nos momentos de tristeza, também a igreja é o nosso socorro. Celebramos missas pelos falecidos de uma família, sim.
Quando estamos tristes, precisando de orientação, vamos à igreja, conversar com o sacerdote, pedir um conselho, pedir um conforto, pedir uma oração. Então, tudo isso é o símbolo da igreja para nós, do templo, a referência, porque aqui está a presença do Senhor, aqui está a presença de Jesus na Eucaristia, aqui se celebra o santo sacrifício. Então não esqueçamos que a casa de Deus é o lugar que nós devemos procurar em todos os momentos, da alegria e dos desafios. Jesus vai e percebe que a casa do Senhor tinha virado outra coisa, sendo assim desrespeitada. Então ele vai, faz todo aquele reboliço e tira aquela gente do templo. Eles não vão ficar nada felizes com a atitude de Jesus. Eles vão começar a tramar a morte de Jesus por causa do que ele fez. Destruir o sistema corrupto que se tinha dentro do templo. Então, nos nossos dias, com a graça de Deus, nós temos esta liberdade de estarmos na casa do Senhor e, de fato, termos tudo aquilo que precisamos. A presença de Deus, a união da comunidade, a presença do sacerdote e também a presença de tantas pessoas que podem nos ajudar em todos os momentos. Então hoje nós vamos levar no coração isso. A purificação do templo foi também sinal da purificação de toda a igreja. Nós somos a igreja do Cristo. Então, Quaresma é tempo de toda a igreja se purificar, de todas as tentações que vêm para nos tirar da presença de Deus, para nos desviar dos caminhos da igreja. Jesus vai com o chicote, expulsa tudo aquilo que estava deturpando a fé, adulterando a fé. Assim também, todos nós, neste tempo da Quaresma, precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que nos impede de sermos mais santos, mais de oração, de participarmos mais das coisas da igreja. Então, que estas palavras hoje das leituras nos ajudem para que assim possamos vivenciar melhor a nossa Quaresma. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos